Muito boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal do Instagram que está aqui me assistindo. Boa tarde, pessoal do Facebook que está me assistindo. Sejam todos bem-vindos essa tarde de quinta-feira. Eu estou passando aqui para fazer essa live rapidinha com vocês sobre os vilões da concentração. Quem estiver me assistindo aí no replay, seja bem-vindo. Vou guardar aqui alguns segundinhos para o Instagram e o Facebook avisar os nossos seguidores, apoiadores, que eu estou no ar. E hoje falando aqui, conforme divulgado de manhã, sobre os vilões da concentração. E hoje a gente está vivendo num mundo tão atarefado, tão cheio de compromissos, né? A gente tem informação que muda a todo minuto, que muda a todo segundo. Nós temos muitos estímulos e fica cada vez mais difícil a gente estabelecer o que é prioridade. Fica mais difícil a gente saber também o que é importante, o que é prioridade, aonde eu coloco a minha atenção, aonde eu coloco a minha energia. E assim a gente vai perdendo o foco, vai perdendo a concentração. Então, a gente também vai ficando mais estressado, né? Para falar a verdade. Porque como a gente não sabe muito bem aonde colocar a nossa energia e a nossa atenção, a gente perde muita energia com o que não é prioridade. E assim a gente vai ficando estressado, vai perdendo muito tempo. Então, vou iniciar aqui. Já temos aqui 2 minutos de transmissão. Eu vou iniciar para a gente não perder muito tempo. Eu estou aqui então ao vivo no Insta, no Face. Eu queria falar para vocês então sobre os vilões da concentração, mas eu não vou me concentrar só nos vilões da concentração. Eu vou falar também sobre como conseguir, qual que é o antídoto, para eliminar de vez esse vilão da concentração. Aqui são mais de um, então são os vilões da concentração. Olá, Carioca, Vida Saudável, Estúdio Ideias, boa tarde. Nós vamos falar aqui agora sobre os vilões da concentração. Se você tem dificuldade de manter o foco, manter a concentração, essa live pode te ajudar, tá bom? Então, vamos começar aqui dando início. Então, hoje nós nos sentimos, na verdade, sobrecarregados. Olá, boa tarde. Então, hoje a gente se sente um pouco sobrecarregado com o excesso de estímulos, a quantidade de tarefas, de informação que a gente tem, que muda a todo minuto, e cada vez mais fica difícil. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Bruno. Sejam bem-vindos. Eu estou falando sobre os vilões da concentração e vou dar umas dicas para vocês também como superar esses vilões da concentração e do foco, tá bom? Então, concentrar-se muitas vezes bem bolado, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Concentrar-se, manter o foco implica em total envolvimento, em dedicação com tudo que a gente vai fazer, para que a gente tenha melhores resultados. Ou seja, para que você tenha os resultados que você deseja, você precisa se concentrar e manter o foco. E às vezes nós mantemos e nutrimos certos comportamentos que a princípio parecem muito inofensivos, mas eles podem comprometer totalmente a nossa concentração. Eu vou citar alguns aqui, tá? O primeiro deles é o sono. O sono, ele é essencial para o cérebro, tá? E a falta dele pode comprometer totalmente o nosso desempenho. A falta de sono, a insônia, né, problemas com sono impactam diretamente na nossa cognição, na nossa atenção e, consequentemente, na tomada de decisão, porque a insônia, ela reduz a nossa capacidade de raciocínio e, consequentemente, a nossa produtividade.
Então, o primeiro vilão que eu vou comentar aqui é o dormir pouco, a falta de sono, a insônia. Mas a gente, como eu disse aqui, a gente não vai falar só do problema, a gente vai falar também como solucionar isso aí. Vou dar dicas muito simples, mas que podem trazer resultados imediatos para vocês, tá? Primeira coisa é estabelecer um horário para dormir. Hoje a gente, com essa coisa de ficar conectado, a gente passa muito tempo com o celular, deixa o celular do lado da cama, eu mesmo costumo fazer isso. Aí chega uma notificação, você vai ler e você fica ali rolando a tela do Instagram, vendo ali, passeando por ali. Quando você vê, já deu meia-noite, já deu 1 hora e você já perdeu um bom tempo de sono. Então, estabeleça um horário de sono para você. A segunda, crie um ritual para dormir. Tem gente que diz que tem dificuldade para dormir. Toma um banho morno, toma um chá. Você pode... Olá, boa tarde. Toma um chá, um banho morno. Diminui a luminosidade, que isso influencia, né? Na questão... Isso é uma questão, inclusive, neurológica, isso influencia. E quanto mais luz a gente tem, menos a gente vai sentir vontade de dormir, menos a gente vai produzir o hormônio do sono, que normalmente é liberado por volta das 8h30 da noite. Então, é importante se diminuir a iluminação, diminuir o ritmo, tá? Tomar um banho morno, pode tomar um chá, pode tomar água, é importante que você esteja hidratado. Começar a desligar o celular, colocar as notificações tanto do celular, desligar o computador, a TV e colocar as notificações em silêncio. E assim você vai criando o seu ritual para dormir. Pode colocar uma musiquinha, pode fazer uma meditação. Hoje a gente tem aplicativos para isso. Então, o que não falta é opção. Eu não aconselho você usar um aplicativo, porque aí você vai usar o celular e acaba se distraindo e ficando mais tempo ali, tá? Então, você pode criar, primeiro estabelecer um horário para você dormir. Esse é um ponto principal. E dormir é prioridade. Hoje a gente parece que dormir é perder tempo, né? Não vou ficar dormindo porque eu vou estar perdendo tempo. Mas não, dormir é essencial aqui. Como eu disse, eu falei dormir, me deu sono. Dormir, então, pode impactar na sua cognição, na sua atenção, na sua tomada de decisão e pode reduzir a sua produtividade. Vamos falar do segundo vilão que pode atrapalhar a nossa concentração. A bebida alcoólica. O consumo da bebida alcoólica prejudica a eficiência do cérebro e também a concentração. O álcool, ele assume o lugar da glicose nas células do sistema nervoso. Então, você não consegue disponibilizar a mesma energia, a mesma quantidade de energia e pode também originar um quadro de confusão mental, além de liberar toxinas no organismo. Então, se você quer manter um bom sono, uma boa qualidade de sono, evite o uso de bebida alcoólica, né? Aí a gente já está falando do antídoto, evite o uso de bebida alcoólica, pelo menos durante os dias úteis, né? Os dias que você tiver tarefas e trabalho para você concluir, tá? O outro é a desorganização. Né? O que significa isso? Quando eu falo desorganização, não é só aquela bagunça, aquele ambiente bagunçado, não. É a falta de planejamento. A falta de planejamento, gente, ela pode afetar totalmente a nossa concentração. Quando a gente tem muitos compromissos, muitas tarefas e cada um deles tem um prazo, tem uma importância, então é fundamental a gente organizar esses compromissos e essas tarefas hierarquicamente, do mais urgente até o menos importante. E assim a gente vai conseguir avaliar, criar a melhor forma e o tempo adequado para realizar essas tarefas. Por exemplo, é preciso que a gente estabeleça, olá, interação sistêmica, boa tarde. É preciso que a gente estabeleça o que é prioridade na nossa vida. O que acontece? Muitas vezes uma coisa que é importante a gente vai deixando de fazer, a gente vai procrastinando por falta de planejamento, por falta de organização, o que era importante se torna urgente. Vou citar um caso aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que você tem que fazer a revisão no seu carro. Porque você sabe que o seu carro já não está funcionando perfeitamente, e aí você fica adiando aquela revisão.
até o momento que ele para com você na rua. Então, o que era importante deixa de ser importante e ficou urgente, não dá para esperar mais, né? Outra dica, por exemplo, para você conseguir, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho dificuldade de estabelecer prioridade. Eu não sei o que é importante e o que é urgente. Urgente é aquilo que já expirou o prazo, gente. Urgente, no seu dia, o que é urgente? É aquilo que era para ter sido feito ontem, antes de ontem, que já não pode mais esperar. Importante é aquilo que precisa ser feito, né? E também existem aquelas coisas que são importantes, mas que tem um prazo, que podem ser feitas depois, tá? Que podem aguardar, vamos assim dizer. Então, para você conseguir se organizar, verifique quais são os compromissos e as tarefas que você precisa fazer hoje, que já expiraram o prazo, que já deixaram de ser importantes, já são urgentes. Estabeleça quanto tempo você vai precisar para realizar esses compromissos ou tarefas e inicie já. Aquilo que é urgente precisa ser feito imediatamente. Aquilo que é importante precisa ser feito hoje, tá? E no importante existe uma escala, como eu disse, que pode ser aquilo que ainda tem um prazo para você fazer. Então, a falta de organização, a falta de planejamento pode gerar, além de estresse, prejuízos, como também problemas no relacionamento. Se você, por exemplo, é casado com uma pessoa que não se planeja financeiramente, que não se planeja na carreira, que não planeja o próprio dia, o próprio mês, aqueles problemas, por exemplo, vamos supor, os problemas, as dívidas, por exemplo, ou os problemas que o seu cônjuge ou que o seu parceiro adquiriu, eles vão impactar diretamente na sua vida. Então, quando você convive com uma pessoa que é indisciplinado, que é desorganizado, que não faz planejamento, aquilo de alguma forma impacta a sua vida diretamente. Quando a gente tem um parceiro, olá Serafine, boa tarde. Quando você tem um parceiro, uma parceira que tem problemas com dinheiro, que compra compulsivamente, que gasta aquilo que não tem, gasta o que tem, gasta aquilo que não tem, é uma pessoa que não sabe fazer planejamento orçamentário e aquilo de alguma forma vai respingar em você, né? Então, isso tudo pode gerar estresse no relacionamento, pode gerar inclusive doenças, né? Podem gerar uma série de problemas. E qual que seria o antídoto para desorganização? Fazer uma agenda, uma planilha ou usar aplicativos. Hoje a gente tem ótimos aplicativos, o Trello, o Evernote, o Wunderlist, agenda do Google, o que você quiser, aquela que funcionar melhor para você. Coloca cada compromisso que você tem, identifica qual deles é o mais urgente, qual deles pode esperar alguns dias, né? Avalie quanto tempo você vai precisar para cumprir aquele compromisso, aquela tarefa, o que ela vai exigir de você para ser concluída, e assim você vai determinar, você vai criar um cronograma e vai, olá, almas em café. E assim você vai determinar um cronograma e se dedicar a realizar esse cronograma, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês para superar o planejamento. Tem dificuldade de planejar? Peça ajuda a um profissional, tá? Aqui eu não estou falando só de planejamento, orçamento doméstico, não, nem orçamento financeiro, não. Eu estou falando de qualquer planejamento, inclusive no seu trabalho, na sua carreira. O quarto vilão da falta de concentração é o perfeccionismo. Mas como assim? Como que o perfeccionismo pode impactar, pode atrapalhar, gerar falta? Olá, João. Boa tarde. Como que o perfeccionismo pode gerar problemas de concentração e foco? Quando você coloca todo o seu foco no resultado final, e você fica muito preocupado com o sucesso, com o fracasso, com medo de errar, com medo de fracassar, você vai se distanciando do processo. Você fica focado só no resultado. Então, você não se planeja e não se orienta para cada etapa desse processo. Então, quando você é uma pessoa perfeccionista demais, você acaba se paralisando, sendo tomado pelas dificuldades, pelos medos, pelos obstáculos, pelo medo do fracasso, pelo medo do erro, e aí isso compromete totalmente o seu foco, a sua concentração, a sua produtividade e inclusive os seus resultados.
tá? O perfeccionismo é diferente de excelência. Excelência é querer fazer as coisas com qualidade. O perfeccionismo, ele pode parecer uma qualidade, só que não. O perfeccionismo, ele te aprisiona, ele te paralisa, porque você acaba se tornando aquela pessoa assim, se não for para fazer bem feito, para ganhar, eu nem faço. Então você fica paralisado, tá? E qual seria o antídoto para lidar com esse vilão do perfeccionismo? Se você tem uma tarefa que precisa ser realizada, planeje, define com clareza suas etapas e as ações para realizar essa tarefa e aprenda com seus erros. Caso contrário, ai, gente, eu falei do sono, agora eu que fiquei com sono. Caso contrário, você terá muito mais chances de fracassar. Então, se você realmente quer vencer o perfeccionismo, primeiro abra mão de ser perfeito. Não tenha medo de errar. É ação, é partir para ação. Mas você vai partir para ação planejado, fazendo o seu planejamento, tá? Definindo os passos, as etapas para você realizar, as etapas e as ações para você realizar aquilo que você precisa, tá? Quinto vilão do foco e da concentração. Quando os seus problemas são maiores que você. O que isso significa? Quando a gente tem problemas pessoais que estão interferindo demais na nossa vida, por exemplo, um divórcio, um relacionamento ruim com a família, um filho que está doente, um parente que está hospitalizado, as nossas tarefas acabam ficando comprometidas porque a nossa atenção fica totalmente voltada para esses problemas. Isso demanda a nossa energia, demanda a nossa atenção. Então você e ninguém é obrigado a dar conta de tudo sozinho. Então, simplesmente peça ajuda, procure ajuda profissional, tá? O sexto vilão, não saber lidar com a pressão. Quando a gente desenvolve uma expectativa muito desproporcional em relação à tarefa, um trabalho ou até mesmo o nosso desempenho, essa tensão gerada, ela pode ser nociva ao foco, tá? O estresse, ele provoca a liberação do cortisol e da adrenalina. E isso afeta a nossa capacidade de aprendizado. Então, a falta de confiança também nas nossas habilidades, no nosso potencial, ele gera uma preocupação demasiada com o erro, uma ansiedade pelo resultado, uma autoimagem muito negativa, uma baixa autoestima que interfere na realização da tarefa. E aí, como que a gente vai lidar com essa questão da pressão? Através do autoconhecimento. Você precisa conhecer quais são os seus talentos, qual que é o seu limite, estabelecer limites, né? Conhecer suas habilidades, os seus talentos, aumentar, fortalecer sua confiança. Quando você fortalece sua confiança, você potencializa as suas qualidades, os seus talentos, e assim você vai aprender a lidar melhor com a pressão diária. Então, gente, são esses os vilões da concentração, né? E eu também dei aqui para vocês algumas dicas de como lidar com esses vilões. E eu quero falar com vocês que dia 8 agora, de outubro, inicia-se a segunda turma do treinamento Autodisciplina em 30 dias. O que é isso? É um treinamento online, tá? Que através de psicodesafios, o que são isso? São tarefas diárias, inspirações diárias, acompanhadas de tarefas de psicodesafios, ações para expandir sua mentalidade e te impulsionar na mudança que você deseja fazer por um período de 30 dias, tá? E esse desafio ele é totalmente prático, totalmente online, as inscrições estão abertas, as vagas são limitadas. Eu terminei, ontem eu fiz a aula de fechamento da primeira turma, foi muito bacana esse treinamento, essa primeira turma do treinamento de autodisciplina, e eu tô aqui para convidar vocês. Gente, a falta de disciplina, ela impacta diretamente na nossa vida financeira, na saúde, nos relacionamentos. Quando a gente não tem disciplina, a gente vai perdendo credibilidade das pessoas, a gente vai perdendo a confiança nas pessoas, elas passam a não acreditar mais no que a gente diz,
A falta de disciplina compromete a nossa vida financeira, porque a gente tem dificuldade de estabelecer prioridades, então a gente vai gastando dinheiro com coisas que a gente não precisa. Se você tem dificuldade de cumprir metas, horários, estabelecer objetivos, terminar coisas que você inicia, esse treinamento pode te ajudar. Então as inscrições estão abertas, o investimento é menos de R$5 ao dia, o investimento total desse treinamento Autodisciplina em 30 dias é de R$127. Você pode fazer o seu contato diretamente comigo para fazer a sua inscrição, tá bom? Inicia segunda-feira Autodisciplina em 30 dias, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, quem estiver me assistindo ao vivo, quem estiver na replay. E compartilhe com seus amigos. Uma excelente tarde de quinta-feira. E até a nossa próxima live. Até breve. Beijo grande. Bom finzinho de dia para vocês. Até mais.